Boa tarde, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre os rios voadores ou rios aéreos, como também são conhecidos. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, rios voadores é o nome que se dá a uma corrente de ar que se forma aqui no Oceano Atlântico, nas imediações da linha do Equador, e se dirige na direção oeste, em direção à Cordilheira dos Andes. E ao se deparar com a Cordilheira dos Andes, esses ventos úmidos são deslocados na direção sudeste, ou seja, como a Cordilheira dos Andes possui montanhas acima dos 5.000 metros de altitude, os ventos de leste, ao se depararem com os contrafortes da Cordilheira dos Andes, são desviados para sudeste, e sendo assim, esse corredor de nuvens, que é formado pelos rios voadores, acaba sendo deslocado na direção da região centro-sul do Brasil, trazendo calor e umidade da Amazônia, e esse calor e umidade são responsáveis por boa parte das chuvas que ocorrem na região centro-sul do Brasil, principalmente no período da primavera, verão, início do outono. Lembrando que esse corredor de umidade também pode ficar ativo ao longo do outono e até mesmo de vez em quando em alguns dias do inverno. E esse corredor de umidade é de grande importância para que nós possamos entender o mecanismo das chuvas que ocorrem não só na Amazônia sul-americana, assim como em parte da região centro-sul do país, desempenhando, portanto, um papel importantíssimo na alimentação dos rios, dos lençóis freáticos, a água que é utilizada para irrigação de lavouras, a chuva que é essencial para as lavouras, para as pastagens e também para abastecer os mananciais de água que estão presentes nos diferentes rios, com as suas barragens que são utilizadas não só para a geração de energia elétrica, assim como também para o abastecimento das diferentes ou inúmeras cidades encontradas na região centro-sul do Brasil. Então, é dentro desse contexto que eu estarei falando sobre os rios voadores ou rios aéreos, que constituem um importante mecanismo de circulação atmosférica que responde não só pelas chuvas que ocorrem na Amazônia, ou boa parte das chuvas que ocorrem na Amazônia, assim como boa parte das chuvas que também ocorrem na região centro-sul do país. Então, aqui nós temos uma outra imagem, já mostrando nuvens carregadas no céu. Aqui nós temos a floresta amazônica e observe que existe uma cortina de chuva nesse ponto da floresta amazônica, e essas pancadas de chuva ocorrem com relativa frequência durante a maior parte do ano
na região amazônica. Lembrando que existem determinadas áreas da Amazônia, como por exemplo o noroeste da Amazônia e a porção oriental da Amazônia, onde essas chuvas são mais regulares ainda, em função das condições atmosféricas reinantes que favorecem a precipitação nessas regiões com índices pluviométricos superiores a 3.000 milímetros anuais. Lembrando que esses rios voadores, através desse mapa, se formam aqui no Oceano Atlântico, nas imediações da linha do Equador. É preciso que vocês tenham a noção de que as águas oceânicas que contornam o Equador terrestre são águas aquecidas aqui no Atlântico, razão pela qual o mar, além de irradiar calor para a atmosfera, também contribui para o aumento da umidade do ar através do intenso processo de evaporação. E os ventos de leste, que aqui estão representados por essas setas amarelas, transportam essa umidade e, consequentemente, as nuvens de chuva para a Amazônia. Então, na medida em que essas nuvens carregadas adentram na Amazônia Oriental, elas vão provocar chuvas normalmente de efeito convectivo, que são aquelas chuvas que costumam cair no transcurso da tarde ou no início da noite. São chuvas fortes, porém de curta duração. Todavia, na medida em que esses ventos vão transportando essa umidade, essas nuvens para o interior da Amazônia, as mesmas são realimentadas pelo intenso processo de evapotranspiração. Ah, professor, o que seria esse processo de evapotranspiração? O processo de evapotranspiração é a ação combinada da evaporação da água contida no solo, rios, igarapés, lagoas da Amazônia, com a água procedente da transpiração das plantas que compõem, sobretudo, a floresta amazônica. Para que vocês tenham ideia, existem árvores da floresta amazônica que chegam a liberar por dia, através da transpiração, mais de 800 litros de água. Eu estou falando de uma floresta que é composta por bilhões de árvores. Olha o que eu disse, bilhões de árvores. Então é preciso que vocês mensurem a quantidade de água sob a forma de vapor que o processo de evapotranspiração libera para a atmosfera, mantendo assim o ambiente da região com bastante umidade. A umidade na Amazônia, durante a maior parte do ano, é muito elevada. Ora, na medida em que você tem o ar saturado de umidade, numa região que, em função da posição latitudinal, é muito aquecida pelos raios solares, nós teremos, ao longo do dia, as correntes ascendentes de ar quente e úmido, formando os sistemas de convecção ou sistemas convectivos que irão provocar chuvas em boa parte da região amazônica durante a maior parte do ano. E na medida em que essas nuvens, esses ventos de leste, se deslocam para oeste, transportando a umidade procedente do Oceano Atlântico e da própria floresta amazônica, ou da região amazônica, umidade esta procedente do processo de evapotranspiração, essa corrente de ar quente e úmido se depara com os contrafortes da Cordilheira dos Andes, aqui na Colômbia, aqui no Peru, na região do Equador, na região da Bolívia, e você vai observar aqui, por essa tonalidade mais clara, que a Cordilheira dos Andes, ela faz uma curva contornando o litoral ocidental da América do Sul, e essa curva é fundamental para que haja
o desvio desses ventos de leste em direção a sudeste. Repare que essas nuvens, ao se depararem com os contrafortes da floresta amazônica, serão desviadas na direção, nos contrafortes da Cordilheira dos Andes. Acabei falando floresta amazônica, perdão. Então essas nuvens, ao se depararem com os contrafortes da Cordilheira dos Andes, serão desviadas em direção sudeste. Direção sudeste, que eu me refiro, é a direção a nível cartográfico. Então, você observa que essas nuvens, então, formarão esse corredor de umidade que, procedente da Amazônia, não só transportará o ar quente, como também o ar úmido, que, ao atingir parte da região centro-sul do Brasil, será responsável por chuvas, principalmente, como eu disse, na primavera, verão, que são as duas estações chuvosas as duas estações do ano mais chuvosas que ocorrem na região centro-sul do país, ou em boa parte da região centro-sul do país. Então, através desse esquema, é possível vocês perceberem com muita clareza o mecanismo de circulação do ar atmosférico que dá origem aos rios voadores ou rios aéreos, que na verdade correspondem a esse corredor de umidade, e por que não falar também esse corredor de ar quente, que é indispensável para as chuvas que ocorrem não só na Amazônia sul-americana, como em parte da região centro-sul do Brasil, durante uma determinada época do ano. Aqui nós temos mais esse mapa para que vocês possam melhor entender. Então, aqui no número 1, as águas do Oceano Atlântico, muito aquecidas nas proximidades da linha do Equador, produzem uma intensa evaporação, elevando a umidade do ar e, consequentemente, formando nuvens de chuva. Então, todo o processo começa aqui no Oceano Atlântico. 2. Os ventos de leste transportam nuvens carregadas que provocam chuvas na Amazônia. O intenso processo de evapotranspiração realimenta as nuvens de chuva que avançam em direção à Cordilheira dos Andes. Olha aqui o esquema. Aqui, no 3, ao alcançarem a Cordilheira dos Andes, as nuvens são desviadas na direção sul e sudeste, onde provocarão chuvas em parte do centro-sul do país, onde provocaram chuvas durante parte do centro-sul do país. Então, esse esquema aqui vai explicar com clareza o que ocorre quando nós temos a ação dos rios voadores ou rios aéreos na América do Sul. Lembrando que essas chuvas também vão ocorrer na Bolívia, também vão ocorrer no norte da Argentina, no Paraguai, vão ocorrer no Peru, na própria Colômbia, ou seja, outros países da América do Sul também sofrem a influência dos rios voadores ou dos rios aéreos. Aqui nós temos mais esse esquema, o mapinha da Meteored, para mostrar a vocês essa cor púrpura. Significa o ponto de maior umidade e precipitação, consequentemente, né? Essa cor, quanto mais escuro for aqui, maior o índice pluviométrico, e através da umidade e, consequentemente, da precipitação, você pode observar muito bem o contorno formado pelos rios voadores ou rios aéreos aqui na América do Sul, mostrando aqui a importante Cordilheira dos Andes e o papel que ela desempenha para desviar esses ventos quentes e úmidos na direção da região centro-sul do Brasil. Repare que quando essa imagem foi produzida, esse corredor de umidade estava passando pelo Peru, pela Bolívia, pelo Paraguai, pela Argentina, pelo Uruguai, Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. E esse esquema aqui, inclusive, é o mapa de 2024,
mapa referente, inclusive, ao período em que nós tivemos as intensas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no final de abril, início de maio. Sendo assim, esses rios voadores ou rios aéreos deram uma grande contribuição para o grande volume de chuva que atingiu o sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, no final do mês de abril e no início do mês de maio. Aqui nós temos o impacto do desmatamento nos rios voadores. Agora, recentemente, a imprensa publicou matérias científicas falando que os rios voadores estão ficando mais fracos. Nós sabemos que o clima em nosso planeta, nas mais diferentes regiões do mundo, ele sofre mudanças periódicas, muitas das quais sem nenhuma interferência humana, outras tantas com interferência humana. Então, os cientistas, através dos seus estudos, estão trabalhando com a tese de que o desmatamento da floresta amazônica está sendo responsável pelo enfraquecimento dos rios voadores. E eu vou falar por quê. Na década de 1990, muitos anos atrás, início da década de 1990, existia uma revista chamada Ciência e Hoje, da revista Abril, que publicou uma pesquisa feita por cientistas brasileiros sobre o impacto do desmatamento da floresta amazônica no clima. E naquela época, as áreas pesquisadas da Amazônia nos forneceram os seguintes dados. A umidade relativa do ar diminuiu 30% e a temperatura subiu em média de 5% a 7% nessas áreas desmatadas. Então, o que você pode pressupor? Eu estou falando de um estudo realizado há cerca de 30 anos atrás. Então, ora, claro que a área desmatada hoje da floresta amazônica, em hectares, é muito maior do que era no início da década de 1990, há 30 anos atrás. Então, na medida em que o desmatamento ele avança na Amazônia, e nós já vimos através do canal Geogênio que esse desmatamento tem como principal causa a expansão das fronteiras agrícolas, o binômio soja-gado, e, em segundo lugar, a extração madeireira. Então, na medida em que esse desmatamento avança, ele acaba por interferir não só no processo de evapotranspiração, assim como na temperatura média. Então, se o ar ele tende a ficar mais seco e menos úmido, consequentemente, você pode concluir que nós teremos uma redução do quantitativo de chuvas na Amazônia. Eu tenho 65 anos de idade, 43 anos dos quais dedicado ao ensino da geografia, trabalhando em grandes redes de ensino aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro. E eu nunca vi, durante esse período que eu sou professor, somando-se o período da faculdade, eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense, e também o período do ensino médio, onde eu já tinha um gosto muito grande pela geografia, eu não me lembro de ter visto nenhuma seca tão potente, tão grande como a seca de 2023. Lembrando que em 2022 a região já havia registrado seca, 2014 a região já havia registrado seca. Em 2024, de acordo com as pesquisas que estão sendo publicadas por climatologistas e meteorologistas famosos, não só do Brasil como do mundo, nós poderemos ter uma seca ainda pior do que a seca que ocorreu naquela região em 2023. Então, eu deixo uma pergunta aqui no ar. Seria essa frequência maior de seca
seria essa redução do quantitativo de chuvas na Amazônia, seria o aumento da temperatura média na região amazônica, que inclusive foi comprovada pela NASA, e a NASA publicou um mapa com alterações de temperatura na Amazônia, mostrando que, de fato, os cientistas brasileiros que fizeram um estudo que se estendeu por cerca de um ano, estavam corretos quando afirmaram no seu postulado teórico de que o desmatamento estava impactando a temperatura e a umidade do ar e que isso teria no futuro efeitos negativos para o clima, não só no Centro-Sul, assim como no Nordeste brasileiro. Então aqui nós temos representado em vermelho as áreas da Amazônia que foram desmatadas. Esse mapa específico aqui é da Amazônia, tá? Então, em vermelho, as áreas desmatadas, onde você pode perceber que o desmatamento ele é maior nas bordas sul e oriental da Amazônia, onde se encontra o chamado Arco do Desmatamento, Arco do Desflorestamento, Arco do Fogo, ou Arco do Povoamento Consolidado, como é chamado hoje essa região. E você repare também que no entorno da calha do rio Amazonas e até mesmo no entorno da Transamazônica, principalmente no estado do Pará, esse ritmo do desmatamento tem aumentado de forma significativa. Então, na medida em que a floresta amazônica ela perde milhares de quilômetros quadrados todos os anos em função do desmatamento, isso acaba impactando não só o clima na Amazônia, assim como o clima no restante do Brasil e em outros países do mundo, porque as consequências não ficam restritas somente ao território brasileiro, essas consequências se estendem por outros países do mundo. Aqui nós temos, por exemplo, o que está acontecendo no Pantanal, aquilo que eu disse ainda há pouco. Na minha trajetória como estudante e professor, eu nunca testemunhei, através das informações publicadas pela imprensa, secas tão severas como aquelas que estão ocorrendo ou ocorreram nos últimos anos no Pantanal Mato-Grossense. Então, esse ano, mais uma vez, o Pantanal vem registrando uma seca que é considerada a pior seca até então registrada pelo homem, inclusive sendo um dos fatores que tem corroborado para os incêndios que estão ocorrendo num dos mais valiosos ecossistemas do Brasil e do mundo. Lembrando que esses incêndios podem ser de causa natural, outros são incêndios provocados por fazendeiros, incêndios que são causados por produtores rurais, para limpar o terreno, objetivando o preparo da terra para a agricultura, ou queimar a pastagem seca para forçar a rebrota do pasto, e às vezes esses incêndios fogem do controle e acabam se propagando, inclusive para áreas de preservação ambiental. Outros incêndios, de acordo com as informações que vêm da própria polícia, do IBAMA e de outros órgãos, são incêndios causados criminosamente por determinados fazendeiros que estão ansiosos em ampliar suas áreas de cultivo e suas áreas de criação de gado. Pessoal, isso aqui é uma aula, isso aqui não é política. Eu não defendo aqui lado A nem lado B, nem a direita nem a esquerda. Isso aqui é uma aula. Estou falando porque às vezes eu falo sobre isso e tem gente que confunde essa aula com questões políticas. Eu vou dizer mais uma vez, o canal Geogênio é apartidário, não tem bandeira política. É um canal que foi criado para preparar alunos para concursos. Então, eu informo aquilo que eu leio, aquilo que é informado pelos órgãos oficiais, e dessa forma, se você achar que essa aula tem alguma conotação política, cara, me desculpe, mas não tem nenhuma conotação política. A gente sabe que incêndios têm causas naturais, incêndios
muitas vezes são liberados pelo próprio IBAMA. A queimada é uma prática liberada aqui no Brasil por lei, desde que os produtores rurais apresentem um projeto de manejo do fogo, e tem aqueles incêndios que são criminosos, que não estão autorizados e que acabam se propagando e causando grandes destruições nos ecossistemas, tá? Então, isso aí independe de quem está no governo, se é o lado A, se é o lado B, se é o lado C, até mesmo porque, no meu entendimento, político é empregado do povo. Então, eu não defendo bandeira partidária nenhuma aqui. Aqui nós temos a redução das chuvas na região centro-oeste, causará crescentes perdas nas safras agrícolas. Isso, inclusive, é um estudo feito pela própria NASA. Está entendendo? Que diz que o agronegócio brasileiro, em função da redução das chuvas no Brasil Central, que hoje é o celeiro agrícola do país, causará até a metade desse século, né, prejuízos de dezenas de bilhões de dólares ao agronegócio. Então, se o Centro-Oeste é hoje a principal região produtora de grãos, se o Centro-Oeste possui hoje o maior rebanho bovino do Brasil, a partir do momento que o clima fique mais seco na região e que as secas se estendam por períodos maiores, as consequências naturais são essas: a perda de produtividade na lavoura, gerando prejuízos para os produtores rurais, gerando prejuízos para as administrações municipais, estaduais, federais, em função da queda da arrecadação de impostos, gerando prejuízos às exportações brasileiras, inclusive também gerando prejuízos para os trabalhadores que acabam perdendo seus empregos em função das quebras das safras agrícolas que determinadas propriedades rurais irão registrar com maior frequência em função dessas secas mais prolongadas, essas secas mais fortes, que têm relação direta e indireta, não só com a destruição da floresta amazônica, interferindo nessa questão dos rios voadores ou rios aéreos, assim como a própria destruição do cerrado, dos cerradões, e aqui na parte oriental, a própria destruição da Mata Atlântica. Então aqui nós temos essa imagem, né, de uma lavoura já seca, né, uma lavoura de soja, aqui dá para ver, né, a lavoura de soja, em função, logicamente, né, da redução das chuvas, causando assim prejuízos para o agronegócio. Lembrando que esses prejuízos também se estendem em outras áreas. Aqui, ó, crises hídricas serão mais comuns na região centro-sul do Brasil. Então aqui nós temos a visão de rios e reservatórios de água, por exemplo, com mananciais muito baixos em função da queda do quantitativo de chuvas. Então, ora, se boa parte das chuvas que ocorrem não só na Amazônia, como no centro-sul do Brasil, derivam desses rios aéreos ou rios voadores, para e pensa. Ora, se o clima na Amazônia, em função do desmatamento, ele vai ficando mais quente e mais seco, ora, esses rios aéreos vão perdendo umidade. E ao perderem umidade, consequentemente, terão menor probabilidade de provocarem chuvas por onde esses rios aéreos passarem. Ora, se isso acontece, você tem a redução do índice pluviométrico, comprometendo as nascentes dos rios, a realimentação das bacias hidrográficas, a realimentação dos reservatórios de água, das usinas hidrelétricas, prejudicando a geração de eletricidade, havendo menor disponibilidade de água para irrigação de lavouras e menor disponibilidade de água para o abastecimento das populações que residem nas cidades. Então nós temos que buscar um meio termo dentro de uma visão que leve em consideração o viés econômico, porque é importante para o desenvolvimento do país, mas que esse viés econômico esteja calcado no viés ambiental, para que nós possamos, né, garantir a sustentabilidade não só dos ecossistemas, do meio ambiente, das espécies, assim como
a sustentabilidade dos mecanismos climáticos, que eu estou me referindo nesse caso aos rios voadores e rios aéreos, para que nós não tenhamos um comprometimento no quantitativo de chuvas e também não tenhamos o comprometimento de temperaturas que estão ficando mais elevadas, inclusive o ano de 2023, agora no primeiro semestre do ano de 2024. Eu nunca vi no mês de junho a cidade de Cuiabá bater 38 graus de temperatura. Isso é comum em agosto, é comum em setembro, final de agosto, setembro, início de outubro, que é o período mais quente ali na região centro-oeste, onde nós temos o auge, o pico da estação seca. E agora, o que nós vivenciamos esse ano, temperaturas extremas, e agora, essa aula está sendo gravada hoje, no dia 25 de julho de 2024, o Brasil está enfrentando uma nova onda de calor. Aqui na cidade do Rio de Janeiro não está tão quente, a previsão hoje de máxima 30 a 31 graus, a máxima vai aumentar nos próximos dias, inclusive com previsão de 35 graus para a segunda-feira, ainda no mês de julho. Mas de vez em quando, nessa época do ano, nós temos calor. O anormal é o número de dias com temperaturas elevadas, que também foram registrados no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, propriamente na capital, ainda não teve um dia que a gente pudesse considerar muito frio. É um friozinho daquele totalmente suportável, tá entendendo? E que você tira de letra. E o que está acontecendo hoje em boa parte do Brasil, inclusive em outras partes do mundo, é que essas mudanças climáticas em curso estão deixando o clima mais quente e mais seco em diferentes regiões do planeta. Aqui no nosso caso, eu estou analisando o papel dos rios voadores e o impacto do desmatamento nesse quantitativo de chuva que cai na Amazônia e em boa parte da região centro-sul do Brasil durante uma determinada época do ano. Aqui nós temos as secas na Amazônia serão mais comuns e mais intensas, aquilo que eu acabei de falar. Essa imagem de 2024 mostra um rio amazônico. Olha só que tristeza, né? Praticamente você não vê água aqui. Você está vendo os bancos de areia e essa imagem se reproduziu em vários rios da Amazônia no ano passado. E esse ano nós temos rios da Amazônia que estão com volume de água abaixo do que estavam nessa mesma época do ano. A televisão tem mostrado isso. Então nós temos que ter um entendimento, e eu como geógrafo tenho que ter essa responsabilidade de mostrar a vocês que é preciso nós estabelecermos um plano de desenvolvimento. Quando eu falo nós, isso inclui outros países do mundo, inclui toda a sociedade planetária. Ela tem que ter uma consciência de que é preciso desenvolver a sociedade, mas que esse desenvolvimento esteja apoiado no princípio do desenvolvimento sustentável, que é aquele em que o homem explora os recursos naturais de forma consciente e preservacionista, para que as futuras gerações que irão ocupar o nosso espaço tenham acesso a esses recursos e não enfrentem o caos climático que, inclusive, está sendo previsto pela própria ONU na segunda metade do século XXI. Eu não estarei mais aqui com 65 anos, daqui a 26 anos, 91, não, já estarei no outro plano, mas eu estou deixando aqui meus sobrinhos, minhas netas, meus filhos, outros tantos parentes, primos, alguns dos quais crianças, primos de terceiro grau, e por aí vai. Eu vejo essas crianças hoje e fico pensando, que mundo é esse que nós estamos deixando para as futuras gerações? Isso é consciência de civilização racional. Isso não é consciência política partidária, isso é consciência de civilização racional. Nós temos que ter um mundo próprio para abrigar as futuras gerações que irão ocupar o nosso espaço. Então, moçada, dentro desse contexto,
Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Lembrando mais uma vez que esse canal é apartidário, não defende lado político nenhum. O canal Geogênio só tem um objetivo: criar a base necessária para que você que vai fazer um concurso para a área militar, eu só preparo alunos para a carreira militar há 43 anos. Tá? 43 anos preparando alunos, muitos dos quais já estão até reformados. Já tive ex-aluno reformado como contra-almirante, coronel, já tive ex-alunos, até um ex-aluno meu, caramba, estou ficando velho mesmo, se reformou como brigadeiro. Então, cara, muito aluno oficial das Forças Armadas, muitos alunos, ex-alunos, oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ex-alunos, membros da Polícia Federal, ex-alunos delegados da polícia, ex-alunos juízes de direito. Então, tenho alunos formados em todas as áreas, mas a minha maior especialização é a preparação para concursos militares e vestibulares. E o canal Geogênio, ele foi criado como uma ferramenta de apoio para ajudar você que está se preparando para um concurso e sempre me colocando à disposição para tirar dúvida de aluno. Tá com dúvida? Entra aí no canal, bota a pergunta lá que eu respondo. Ou siga lá meu Instagram, professor Eugênio Bastos, bota lá a foto de uma questão com uma pergunta. Professor, tem como me dar uma luz aqui? Claro que eu terei o máximo prazer, tenho feito isso no recesso direto, tirado dúvidas de alunos, já que o concurso do Colégio Naval é dia 10 e 11 de agosto, estamos bem próximos do concurso, e agora vem aquele momento de ansiedade, né, dos alunos, e aqueles que estão se preparando, estão tirando suas dúvidas comigo no recesso, e eu me coloco sempre à disposição de vocês. Só quero que vocês respeitem o canal Geogênio como plataforma de ensino e não como plataforma política de partido nenhum. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!